Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade no Livrocast, falando aqui do nosso livro da Weigertz, da autoconfiança, Aprenda com o Bisão Antifrágil a Prosperar no Caos, onde a gente já abordou aí o primeiro capítulo, falando da essência da autoconfiança. Agora a gente vai trazer aí para vocês os pilares da confiança interna. Junto aqui estamos com o Gabriel, meu Olá, irmão, pessoal. sócio da Weigertz, como todos já sabem, vendedor, psicólogo, eu, Bruno, vendedor, é, voltado aí também para a área de lideranças, e quem falta aqui é o Eduardo, nosso irmão, que também integra aqui o grupo da Weigertz, e vocês estão vendo aqui então na capa o nosso livro, onde a gente vai abordar o tema aí, então dos pilares da confiança interna. A gente está no segundo capítulo, são 16 capítulos, onde a gente vai estar trazendo para vocês aqui os pontos principais de cada capítulo e trazendo uma pequena discussão. Quem quiser mandar perguntas, fique à vontade. Eu já convido vocês também a nos seguirem aí nas nossas redes sociais e também acessarem aí a comunidade do Bisão, onde a gente preparou um conteúdo muito diferenciado, inclusive o próprio Livrocast, que fica aí na comunidade, para você que é vendedor e quer melhorar ainda mais o seu resultado e trazer aí onde os teus números de vendas, onde a gente vai trabalhar sempre a questão da mentalidade, sempre trazendo isso na questão da mentalidade, mas também na questão da metodologia. A metodologia de vendas também, que é muito importante. E aí, Gabriel, para começar então, esse segundo capítulo, eu vou trazer aqui então para a gente conversar um pouquinho sobre os pilares da confiança eterna. E para iniciar aqui a página 25 dos pilares da confiança interna, eu vou começar com uma frase, aí depois você pode seguir, tá? A edificação de qualquer estrutura robusta depende de um alicerce sólido. No que tange à autoconfiança, esse alicerce é inquestionavelmente o autoconhecimento. Antes de confiar plenamente em suas capacidades, é fundamental conhecê-las, compreendê-las e aceitá-las. Logo, o autoconhecimento não é uma tarefa passiva reservada a momentos de ócio, é um processo ativo e contínuo de investigação interna, uma verdadeira jornada de descoberta que nos revela quem realmente somos, para além das expectativas alheias e das idealizações sociais. Mais uma vez, pessoal, é um ato de coragem profundo. A escolha de não se permitir viver na ignorância sobre si mesmo, que é a raiz de todo o enfraquecimento da convicção interior. Então, Gabriel, se você quiser trazer esse conceito para a gente, porque conhecer-se é como mapear um território desconhecido e por vezes hostil. Ao explorar as paisagens da nossa mente, de nossas emoções e de nossos comportamentos, desvendamos recursos e desafios que antes permaneciam ocultos ou ignorados. Essa jornada de autodescoberta é essencial para construir uma autoconfiança que seja resiliente e autêntica, capaz de resistir a intempéries da vida e de se adaptar às novas realidades. Pessoal, sem esse mapa interno, a gente navega à deriva, suscetíveis a correntes externas e a opiniões alheias, o que fatalmente mina a convicção interior em nós mesmos. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então, Gabriel, para iniciar esse nosso segundo capítulo, a gente está trazendo aqui, né, que é o primeiro e mais fundamental. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, que a gente começa a entrar então nos pilares da confiança interna. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Mais uma vez, bacana estar aqui com vocês. Para começar isso que você falou, Bruno, eu trago uma frase do Sêneca que é: conheça a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. E essa frase, na realidade, é conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase, ela é importante porque para você construir algo, você precisa conhecer
como é que estão aqueles alicerces daquilo que você está construindo, como que é a base, como que é a estrutura que você está construindo algo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer construir, ela só quer ser, cara, eu quero ser milionário, eu quero ter sucesso nas vendas. Mas a base, a construção dela não está uma construção sólida. Aquele alicerce que vai estruturar essa construção vai ser muito fraca. É como se fosse um castelo de areia. Então, quando você começa a se conhecer, você coloca a tua pele em jogo. E para a gente falar sobre isso, a gente tem que trazer um pouco ali da filosofia estoica, que é o Zenão de Sítio, né, que propôs esse processo do estoicismo. Aí depois veio aí o Marco Aurélio, Sêneca, com o estoicismo moderno, isso aí tem muitos anos atrás, é mais de 2000 anos atrás, mas digamos assim, é o que tinha de mais avançado sobre esse processo. Arigato! Egito, viu, gente? Então a base do estoicismo é: você não tem controle sobre as coisas, você tem controle sobre você. Então, por exemplo, uma das frases célebres do Sêneca era a seguinte: o sucesso da ofensa ou da injúria está na maneira que você responde a ela. Então, se você responde ou reage de maneira incômoda, se fica incomodado, fica irritado, aquela injúria, aquela fala, digamos assim, uma fala mais agressiva, uma fala mais tentando espizinhar outra pessoa, mostra que teve sucesso, se a pessoa ficou incomodada. Agora, se a resposta foi, cara, tudo bem, ele tem o direito de pensar isso, mas isso não define quem eu sou. Então, a pessoa, quando ela te faz alguma injúria, ela te coloca um ponto de interrogação. A maneira que você reage àquilo é o que vai determinar se aquilo está bem resolvido ou não dentro de você. Então, muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal e elas tomam uma injúria, aí tomam um soco na boca do estômago e tudo mais, e elas levam aquilo para o lado pessoal. E, na realidade, a pessoa que te faz alguma injúria, que te critica, que seja lá o que for, na realidade ela está falando sobre a dor dela e não sobre a tua dor. Então, por que você vai comprar a dor da pessoa? É a mesma coisa que você, usando a analogia do hospital, né? Tá lá o médico, você é o médico, por exemplo, e aí vai lá o paciente, tá no hospital, e você fica incomodado pelo fato do paciente estar no hospital. Na realidade, o lugar do paciente é no hospital, ele tem que estar lá no local. E o médico tem que fazer o papel dele. Imagina o médico ficar incomodado porque o paciente está sendo paciente. É a mesma coisa. Quando a pessoa fala alguma coisa que não gosta, que você não gosta, ou a pessoa fala alguma coisa que te incomodou, na realidade você está deixando a doença da pessoa te contaminar. Então esse que é o ponto principal. Esse negócio de conhecer a si mesmo é isso. E o que isso tem a ver com as vendas? Cara, as vendas é você entender o teu cliente, você entender que ele tem aí as suas dores e você entender que você vai ser rejeitado. Então, muitas pessoas, elas, por temerem o não, elas acabam não tentando, não indo para o próximo desafio e elas ficam na zona de conforto, só é aquele vendedor tirador de pedido. Então, isso tem tudo a ver com o fato da pessoa estar tranquila em se sentir rejeitada, porque a rejeição, ela tem um contexto histórico que é o seguinte: antigamente, há muitos anos atrás, há muitos milênios, a gente precisava do grupo para sobreviver. É óbvio que até hoje a gente precisa, mas antes era como a gente era caçador-coletor, a gente vivia em bando muitas vezes e a gente não sobrevivia se a gente estivesse fora do grupo, porque aí estava sujeito a animais, a outros grupos, não importa. Você era suscetível, digamos assim, era mais enfraquecido sem estar no grupo. E quando você era rejeitado pelo grupo, expulso pelo grupo, você muitas vezes você não sobreviveria, provavelmente. Era muito difícil a chance de sobreviver. Então, até hoje a gente traz na nossa memória, no nosso DNA, essas informações que se o grupo nos rejeitar ou nos excluir, a gente não vai sobreviver. Então, as pessoas, pelo medo de serem rejeitadas, elas acabam se submetendo a maiores situações possíveis. E um exemplo disso, Bruno, é que as pessoas, elas temem, por exemplo, o sucesso. Porque se elas tiverem sucesso, algumas pessoas vão rejeitar elas.
Então, as pessoas, às vezes, a gente falou lá no outro episódio, a procrastinação sendo uma doença. A procrastinação sendo uma doença, às vezes a pessoa ela tem a doença dela é que ela tem medo do sucesso. Então, ela procrastina para não conseguir ter aquele sucesso. Porque se ela tiver o sucesso, ela vai sobressair. E sobressaindo, muitas vezes as pessoas vão falar dela. E falar Às mal vezes dela, até o muitas vezes, próprio pai e a própria mãe dela, né? Que talvez total. foram pessoas que não tiveram o mesmo padrão dela. Então, olha o desafio que é você mudar de patamar e a coragem de você enfrentar, porque você tem medo da rejeição do teu pai e da tua mãe, né? Perfeito. Então, essa rejeição vai além. Perfeito. Então, você vê, as pessoas que me criaram e tudo mais, eu não quero abandonar elas, eu não quero rejeitar elas. Mas, mantendo essa postura, essa posição, essa postura, a pessoa acaba ficando em subnível e não fazendo, e não dando a sua melhor versão. Então, a sugestão que eu daria para as pessoas seria: vá em busca das rejeições, vá em busca do desconforto, vá em busca daquilo que te incomoda. E isso você tem controle. Você ir em busca disso, você tem controle. O que vai acontecer, se você vai ser rejeitado ou não vai, a gente não sabe. Então, essa, digamos assim, é a grande sacada do estoicismo. É você viver plenamente o agora. É viver bem, em paz, porque o que a gente tem controle é o aqui e agora, nesse momento. O resto, eu não tenho controle se o Bey ou a Tatanka, que são meus cachorros aqui, eles vão vir aqui e vão tentar atrapalhar a live. Eu poderia ter colocado eles no outro canil, dentro de casa, poderia, mas eu escolhi deixar eles livres e interagindo aqui com a gente. Então você veja, uma escolha que eu fiz, posso ter controle sobre isso, mas eu escolhi deixar eles livres. Então, eles tendo livres, eles podem vir aqui a hora que eles quiserem, por exemplo. Então, assim é outra pessoa. A outra pessoa, ela vai ter essa liberdade dela. E a gente deixar as pessoas terem a liberdade de poderem nos rejeitar, por exemplo, é muito bacana. É libertador. Porque você não cobra mais as pessoas, você não gera mais expectativa nas pessoas. Porque, na realidade, a frustração, que a gente falou antes, ela vem de uma expectativa contrariada. Você colocou um excesso de expectativa, aquela expectativa não foi alcançada e aquilo te frustra. Aí vem a raiva, a irritação, o incômodo e tudo mais. Mas se for pensar, a base de tudo isso é o medo. O medo é a base de todo esse processo. A gente vai poder falar mais para frente um pouco sobre o medo, mas se for pensar na raiz de tudo isso, na raiz de todas as doenças, de todas as patologias humanas, tá o medo como principal. As pessoas elas escolhem mostrar ou se tornar a sua pior versão porque elas têm medo de serem rejeitadas. E isso que você traz, que é um dos pilares do capítulo 2, que é o pilar da confiança interna, a gente traz muito mapeando seus pontos fortes e fracos. A jornada do autoconhecimento, que você trouxe aí a frase dos estoicos, né, do Sêneca, enfim, da turma aí. Para confiar plenamente em si mesmo, é preciso criar um mapa pessoal de suas capacidades e desafios. Isso envolve uma análise honesta e detalhada das suas qualidades, das suas habilidades, talentos, bem como seus pontos de melhorias. Aí o que você acabou de trazer, medos e inseguranças. Então, a grande questão é que a grande maioria das pessoas não querem nem mapear isso. Bom, quais são meus pontos fortes, Bruno? Claro, eu consigo me comunicar bem, eu tenho paixão por aquilo que eu faço. Quais são meus pontos de melhoria? Pô, processual, eu preciso melhorar processo, eu preciso botar o meu lado esquerdo do cérebro para acontecer isso. E esse enfrentamento é o que solidifica a tua autoconfiança. Então, acho que esse ponto de você ter essa análise para você não perder para os medos, para os vícios, sabendo quais são os teus pontos fortes e os pontos que você quer melhorar, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí a gente traz na página 27 o espelho da realidade, desvendando suas verdades. Que é basicamente o que me motiva de verdade. Quais são os meus valores inegociáveis? O que realmente me faz sentir realizado? Então, basicamente, a complexidade da condição humana e a necessidade de confrontar nossas próprias sombras para encontrar uma verdade mais autêntica sobre nós mesmos. A coragem de se expor a essas verdades,
mesmo que dolorosas, é um teste para a convicção interior. Então eu vejo, Gabriel, isso que você trouxe dos medos, é que começa que, inclusive, a gente tem medo até de viver a nossa melhor versão. E são medos ocultos. São aquelas, o que a gente trouxe inconscientemente, a gente não quer se expor, o que você trouxe da nossa ancestralidade, isso está incutido ali, eu preciso pertencer, o grupo precisa me aceitar. Então eu me moldo, eu mudo a minha personalidade, eu administro as minhas forças nas fraquezas, para eu poder ser aceito, que seja pelos meus criadores, que seja pelo grupo, que seja por quem for. Só que a grande pergunta e a reflexão que a gente traz aqui no livro é o seguinte: quem eu seria se ninguém estivesse olhando? Eu ia falar exatamente isso agora. Isso aí é bem importante. É, quem eu seria? Então a pessoa, isso tem a ver com essa se tornar sua melhor versão. E um outro pronto também, Bruno, se nada nem ninguém te impedisse, o que eu gostaria de realizar? Quem eu gostaria de ser? Isso é bem importante, desculpa, para a gente poder refletir sobre esses pontos. Porque, por exemplo, assim, você falou dos vícios. O vício nada mais é do que uma anestesia. A pessoa anestesia a dor dela. Então ela busca fugas. E hoje em dia está muito fácil você fugir. Por exemplo, em vez da pessoa se conectar com a sua essência, ela prefere ficar rolando Instagram, bebendo álcool, fumando, comendo exageradamente. Tudo para fugir da sua realidade. E quando a pessoa começa a se encontrar, ela encontra pontos bacanas que ela vai achar, que ela não sabia, e pontos também não tão bacanas que ela vai encontrar. E o legal disso tudo é isso, é a gente ter esses pontos bons, pontos ruins, e tá tudo certo. É óbvio que a gente pode melhorar, mas a gente se tornar a sua melhor versão tem a ver com isso. Então, eu vejo que aí essa turma aí do estoicismo tem muito para nos ensinar, relacionado a essa questão da gente mostrar para o mundo, não porque a gente deve algo, mas sim mostrar aquilo que aqui a gente veio, aqui a gente veio, para que a gente veio? Aqui viemos nesse mundo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que até o Nassim Taleb coloca naquele livro Antifrágil. Agora não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas fala mais ou menos assim: não se apequenar. Se o indivíduo assumir riscos, não há nada que possa fazer para lhe tornar fraco. Se não assumir riscos, não há nada que ele possa fazer para se tornar forte. Ou seja, então, se o indivíduo assume o seu destino com coragem, não há nada que ele possa fazer para lhe tornar fraco. Se não assumir, não há nada que ele possa fazer para lhe tornar forte. Então, isso é bem bacana, porque faz parte, assim, é viver a vida, dar o seu melhor e estar pronto, de peito aberto, para o que deve né? E aí eu quero convidar o pessoal que está assistindo aqui para pegar um papel e uma caneta e escrever exatamente essa pergunta: o que realmente me motiva? Quem eu queria ser se ninguém estivesse olhando? E se nada nem ninguém pudesse me impedir, o que eu faria? Porque é através desse mapa, é disso que você vai se conectar. E aí vem uma parte aqui do livro que é somente ao aceitarmos quem realmente somos, com nossas virtudes e falhas, podemos construir uma autoconfiança inabalável que não flutua com as opiniões alheias, mas se mantém firme em sua própria verdade. É a coragem de E, ser autêntico. e aí, Bruno, desses pensadores que a gente falou, a gente pode colocar também aqui o Sócrates, o próprio Aristóteles, a turma aí, Sêneca. Cara, por exemplo, você pega lá o Sócrates, né? Ele era um cara que ele muito forte, ele trazia pensamentos disruptivos para a sociedade na época. A gente está falando aí mais ou menos em 400 antes de Cristo, se eu não estou enganado. E ele trazia pensamentos disruptivos para a sociedade. Aí ele foi acusado de estar convertendo, de estar prejudicando os jovens. Então ele foi acusado de morte. Teve aí a acusação de pena de morte, a pena de morte. E ele tinha oportunidade de fugir, que o pessoal armou para ele poder fugir e tudo mais. E aí ele falou o seguinte, cara, não, eu não vou fugir, eu vou aceitar o meu destino
É aquilo que a gente falou antes da outra frase. Porque se eu fugir, tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu falei, eu estou descartando, porque eu confio na lei. Então, tudo aquilo que eu falei, por medo, eu tô colocando por água abaixo. E o Sêneca foi muito parecido, porque o Sêneca lá foi até senador, ele era um dos homens mais ricos do império e tudo mais. E ele também foi acusado ele também teve aí a sentença de pena de morte, de ele cometer o próprio, de ele promover a própria morte, né? Aí ele tomou lá aquele veneno, como se ele estivesse conversando aqui com a turma, tomou aquele veneno, é, eu não lembro agora qual é se vem antes ou depois, mas ele tomou, primeiro ele cortou os pulsos, aí não deu efeito, e depois ele tomou o veneno. E ele fez isso como se estivesse conversando aqui com as pessoas. Então, assim, ele foi acusado e ele seguiu a sentença dele lá. Então, assim, você vê que até o fim, o cara deu o melhor que ele podia, né? Então, você vê que isso daí é um ponto bem importante da pessoa, ela seguir o destino dela fazendo o seu melhor. E aí a gente vê, assim, pensando nessa questão de mentalidade, pensando nessa questão, é, as pessoas fazerem o seu melhor é um remédio para as doenças de maneira geral. É claro, né? Por exemplo, assim, a pessoa está com algum problema aí, de doença mental que for, está com uma depressão, é óbvio que ela tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, e seguir esse acompanhamento psiquiátrico, tomar remédio e tudo mais. Só que o que a gente está falando aqui é, é a pessoa, quando ela encontra o propósito dela, quando ela encontra um porquê, ela supera qualquer como, que era o que o Victor Frankl falava. Então, assim, a pessoa, ela ter o propósito dela, ela ter um porquê viver. Isso é muito bacana. E todo mundo tem um porquê viver, se for pensar. Ah, a pessoa está no pior momento da vida dela, cara, ela tem um porquê viver. Ela tem um propósito, ela, cara, qualquer pessoa tem a sua importância. Se for pensar, a barata tem sua importância, a formiga tem sua importância. Todo mundo tem sua importância. Se a pessoa está em algum momento mais difícil, é porque ela não achou ainda o seu lugar no mundo, o seu propósito. E isso não tem a ver com ela querer desistir das coisas. Isso tem a ver com ela encontrar, cara, o que eu preciso encontrar aqui que vai me deixar bem, vai me deixar feliz. É isso. Então, o que eu falo para essas pessoas é, cara, insista, não desista, que você vai encontrar o teu lugar no mundo aí, o teu propósito. Isso aí que eu acho que é importante, assim, como autoconfiança. Porque quando você encontra o teu propósito, encontra o porquê você está aqui e o que você tem que fazer, qual que é a tua contribuição, eu penso que você consegue superar as coisas, por mais desafiadoras, difíceis que sejam. E muito bacana, Gagá, você citar aí o Viktor Frankl, porque, para quem não conhece, o Viktor Frankl, ele viveu num campo de concentração e ele fez o estudo da logoterapia e ele identificou que aquelas pessoas que tinham um porquê eram as pessoas que não adoeciam, que não pegavam piolho, que aquelas que perdiam os seus porquês. Às vezes era assim, os alemães prometiam que o pessoal no Natal ia poder sair do campo de concentração para encontrar sua família. Então até lá os caras estavam lá porque eles sabiam que ia chegar o Natal. Quando chegava o Natal e os alemães não cumpriam com a promessa do pessoal, logo em seguida os caras desistiam, entregavam, a gente até quem jogava taco entregava os tacos. Uhum. É, porque ele perdia o porquê. E isso é muito legal e a gente traz muito no livro, que é essa questão também da importância da autorreflexão e do feedback honesto, que é a prática de olhar para dentro, examinar os seus pensamentos, sentimentos e ações, porque tem que ter uma coerência. Às vezes a gente acha uma coisa, mas a gente está agindo de outra. E, pessoal, e fazer um diário, você não precisa de uma terapia para poder fazer um diário. Você tem como mapear as suas ações. Pede feedback para as pessoas que estão na tua volta, como você age, porque a qualidade da tua vida é a qualidade da tua comunicação. E o Tony Robbins diz isso. Então, pô, você é ríspido com as pessoas, você está jogando ácido nas pessoas, você está com raiva do mundo, você está com raiva do atendente, você está mais impaciente, mais reativo. Então, acho que esse ponto aí é muito importante.